Recentemente, o Jujutsu Kaisen chegou ao seu final. E podemos dizer que foi um final repleto de polêmicas. Originalmente, eu gostaria de fazer um vídeo falando sobre o final, e possivelmente o analisando. Todavia, é muito difícil fazer um vídeo analisando o final, já que o final de Jujutsu acaba por deixar muitas coisas em aberto. E convenhamos, não parece ser realmente um final. Afinal de contas, eu não me surpreenderia se viesse um Jujutsu Kaisen Shippuden por aí. Mas enfim, com as polêmicas ou não do final, eu continuo gostando bastante da obra, e tem muitos personagens que eu gosto. E um deles, inclusive, é aquele que eu pretendo falar aqui. Yuta Okkotsu é um dos meus personagens favoritos da obra. E que, aliás, tem uma polêmica muito grande nesse arco final. Claro, pelo cunho do que eu tô falando aqui, você já pode imaginar que sim, haverão spoilers do final de Jujutsu em geral. O meu maior motivo pra querer fazer esse vídeo foi a grande polêmica envolvendo Yuta usar a técnica de Kenjaku pra roubar o corpo de Satoru Gojo. Esse é o tipo de coisa que nos fez questionar se tudo que sabemos sobre esse personagem estava errado, já que Yuta, um dos feiticeiros mais simpáticos que vemos ao longo do mangá, um personagem que não parece ter a crueldade dos outros feiticeiros que compõem a sociedade de Jujutsu, o garoto que literalmente luta com o poder do amor. Bem, Yuta é um dos meus personagens favoritos. Chamá-lo de monstro é um pouco exagero. Eu diria que ele é humano demais, mas certamente ele é um feiticeiro tão cruel quanto os outros da sociedade Jujutsu. Vamos lá que eu vou te explicar melhor. A cada contato, maldição, como um casamento, seu poder na minha mão, e o teu mundo, não prometo sem dor, você é uma forma de compreender o amor. Que cover bom. Mentir é algo certamente muito importante para um feiticeiro Jujutsu. Então, se o talento para a trapaça que Yuta demonstrou na luta contra Sukuna é algo a se considerar, Yuta é de fato um verdadeiro feiticeiro. Yuta transforma o corpo de Gojo em nada menos do que uma marionete, o que é uma grande reviravolta e quase fora do personagem de Yuta, que era tão devotado à pessoa que era Gojo. Sua luta anterior no jogo do abate até pareceu sugerir que Yuta era muito mole e não tinha realmente a atitude necessária para lutar contra alguém como Ryomen Sukuna, que era a personificação de uma calamidade. Esses painéis pareciam profetizar que Yuta estava fadado a fracassar contra Sukuna, que ele nunca poderia viver de acordo com seu título como o próximo Satoru Gojo, porque ao contrário de Gojo e Sukuna, que podem ficar no topo sozinhos, Yuta se apega a seus entes queridos. Sukuna chegou onde está, rejeitando o amor. Sukuna é Sukuna porque ele nunca precisou de ninguém para satisfazê-lo. Então, como Yuta, alguém que precisa estar cercado por seus entes queridos o tempo todo para validá-lo e dizer a ele que está tudo bem para ele estar vivo, poderia chegar a esse ponto. Porém, mesmo em Jujutsu Kaisen Zero, o amor de Yuta é questionado, já que esse amor não é tão altruísta e puro quanto parece. Para começar, Maki chama sua atenção logo no início, falando como ele finge ser uma pessoa boa e inocente, mas na verdade Yuta não quer se ajudar. Em vez de se levantar para os valentões, ele sempre deixa Rika protegê-lo e então a condena por ser um monstro. Ele deixou Rika levar a culpa por toda a destruição, mesmo que Rika seja sua técnica amaldiçoada, criada por suas emoções. Yuta não faz nenhuma tentativa de aprender a controlar Rika, ou mesmo trabalhar com ela, ele apenas se encolhe de medo. Tá na cara que você fica querendo bancar o menino bonzinho. Por que age como vítima, sendo que você tá sempre protegida? É uma das coisas que Maki fala para Yuta no volume 0. Yuta sempre adotou a fachada de uma boa pessoa. Ele parece suave, socialmente ansioso e retraído, mesmo depois que ele ganha confiança como feiticeiro. Essas características não vão embora porque são parte de sua persona externa. Jug divide a psique em duas partes. A persona, uma máscara que enfrenta o mundo, as partes de si mesmo que aparecem em suas interações sociais. Então, há uma sombra, sua personalidade reprimida. A sombra de Yuta é um monstro literal, que declara seu amor por ele e então expressa esse amor destruindo violentamente tudo ao seu redor. Sim, Rika inicialmente continha a alma de outra pessoa, mas Rika, a maldição, foi criada por sua técnica. Seu poder corresponde às suas emoções. Ela vem de sua sombra. E mesmo depois que a verdadeira Rika morre, o Shikigami Rika ainda permanece completamente sob o controle de Yuta. Rika, a personificação de sua definição distorcida de amor, que amaldiçoaria seus entes queridos para mantê-los ao seu lado, porque ele não pode viver sem eles. Quanto à possessividade e à sobreproteção de Rika, são coisas de Yuta. O quão poético é realmente que Yuta e Rika sejam tão condependentes que a sombra de Yuta, a outra metade de sua personalidade, é literalmente Rika. Yuta não pode existir sem o amor e sem alguém para amar. Ele tem tanto medo de ficar sozinho que amaldiçoou Rika e então transformou seu cadáver em uma marionete após a morte. Ele usa sua amada como uma arma para lutar contra seus inimigos. Se você pensar sobre isso por mais de 5 minutos, a técnica amaldiçoada de Yuta e Rika tem algumas implicações seriamente confusas, mas por mais confuso que seja, o amor de Yuta ainda é genuíno. O amor é uma maldição, mas no capítulo 236, Nanami especula que às vezes as maldições também podem salvar pessoas, assim como os feiticeiros de Jujutsu usam maldições para lutar e proteger os outros. Então, o amor de Yuta é um monstro gritando, furioso e super protetor, mas também é o que lhe dá motivação para lutar contra os outros. O amor de Yuta é uma maldição, mas maldições também podem salvar pessoas. Yuta, por outro lado, na maior parte do tempo, não tem consciência de sua natureza sombria. O grande plot do volume 0 é que, assim como Maki o acusou desde o começo, Yuta estava se fazendo de vítima esse tempo todo. Ele agiu como se Rika tivesse o amaldiçoado em seu último suspiro, mas Yuta foi quem a amaldiçoou.
falou, porque ele não conseguia suportar viver sem ela. No entanto, mesmo esse pedido de desculpa é um pouco revelador da natureza egocêntrica de Yuta, e começa a se culpar por isso. Ele não olha para as perspectivas de ninguém ou que outras pessoas tiveram um papel a desempenhar. Ele deliberadamente ignora os sentimentos de Rika nos últimos anos, o que Rika é rápido em apontar para ele. Essa cena tem um paralelo mais tarde, onde Yuta, no fim das contas, só pensa em si mesmo, antes de tudo. Apesar de querer tanto estar cercado por seus entes queridos, é mais sobre ele amá-los e menos sobre os sentimentos deles por ele. Afinal de contas, ele está disposto a se sacrificar para proteger seus amigos, ignorando o fato de que Rika não quer que ele morra ainda. E Maki no Maki e Panda também não gostariam que ele desaparecesse. Esta cena tem um paralelo direto, um ano depois, da luta contra Sukuna, quando Yuta desiste de seu corpo. Quando Yuta dá a ideia de roubar o corpo de Gojo, Maki claramente fica muito incomodada com essa ideia. E Rika, que um ano antes disse a Yuta para viver uma vida longa, para que ela não tivesse que vê-lo do outro lado tão cedo, é reduzida a gritar e soluçar enquanto segura seu cadáver. Yuta ama as pessoas, ou pelo menos sente uma quantidade intensa de amor pelas pessoas, mas ele pode ser tão egocêntrico quanto os outros feiticeiros que vemos na história. E Yuta até aponta isso imediatamente. Você é muito egoísta, rapaz. Mas essa autoafirmação... provavelmente... não há nada mais importante que isso na vida. Que Yuta é egoísta, que ele está buscando autoafirmação antes de qualquer outra coisa. Ele precisa da aprovação de outras pessoas, do amor delas, para sentir que merece existir. Ele fará qualquer coisa para ganhar esse amor. E uma vez que o tenha, fará qualquer coisa para protegê-lo. Mas em última análise, para si mesmo. Tudo isso se manifesta muito bem na técnica de copiar do Yuta, que, primeiro e acima de tudo, requer que Yuta consuma partes de seus entes queridos, que nunca poderão ser curadas se ele quiser manter sua técnica copiada. Yuta fica mais forte, literalmente comendo seus entes queridos. Yuta fica mais forte, literalmente comendo seus entes queridos. Gastronomicamente, por exemplo, temos a confirmação de que Yuta deu parte do braço decepado de Inumaki para Rika. A técnica amaldiçoada de Yuta é emular forças de todos os seus entes queridos. A técnica amaldiçoada de Yuta é emular forças de todos os seus entes queridos, copiando-os e tornando-os parte de sua técnica. Porque no final das contas, Yuta assumirá qualquer forma para ser amado. Além de tudo, essa técnica é perfeita para lutar em um grupo, porque alguém como Sukuna naturalmente assumiria que a técnica de Yuta é roubar ao invés de copiar. Então ele esqueceria que o original retém a sua técnica. Yuta não é apenas egoísta, mas tem um amor muito egoísta e super protetor pelos outros. Mas são exatamente esses traços que o tornam um feiticeiro eficaz e forte na área em que Gojo é mais fraco. Coordenação em grupo. Gojo está em seu ápice quando está sozinho. Mas Yuta é tão codependente que ele literalmente não consegue existir, a menos que outras pessoas olhem para ele. Sua força vem das coisas que ele copia e tira de seus amigos. E ele transformou sua amada em um Shikigami para lutar contra os outros. É realmente tão surpreendente que esse garoto usaria voluntariamente o corpo de Gojo como uma arma após a morte, quando foi literalmente isso que ele fez com Rika. O quão revelador é que, assim como Yuta descobriu que Rika foi amaldiçoada por ele e foi tão longe para exorcizar seu espírito, ele manteve o Shikigami de Rika, feito de pequenos restos de energia amaldiçoada que o espírito de Rika deixou para trás, como um presente após falecer. Para simplesmente não superou Rika. A técnica amaldiçoada de Yuta, que é seu amor e seus entes queridos, o torna o melhor personagem para a coordenação de grupo em todo o Jujutsu Kaisen. Yuta até mesmo adota aspectos da persona de Hakari ao fazer seus planos contra Sukuna, já que ele decide apostar em vários pontos chaves do plano. Vários dos momentos chaves da luta são planos de Yuta, com algumas colaborações da Anja. E como dito, ele também faz várias apostas como Hakari faria. A primeira é acabar com Kenjaku e usa Takawa para vencer Kenjaku. A segunda é que ele seria capaz de voltar a tempo de se juntar à luta caso o plano de Higuruma falhasse. Foi Yuta que deixou sua própria barreira de domínio cair de propósito para deixar Sukuna pensar que ele tinha vitória. Então ele baixaria a guarda e tornaria mais fácil para Maki emboscá-la. Algo que também exigiu coordenação perfeita entre Yuta e Maki trabalhando em conjunto um com o outro. Yuta armou para Hana fazer uma grande escada de Jacó quando Sukuna menos esperava, porque ele sabia que Sukuna não imaginaria que sua técnica é copiar e não roubar. Ele também fez o maior blefe que estava levando Sukuna a acreditar que ele deu seu último dedo para Rika. Esses não são apenas bons blefes, eles exigem coordenação quase perfeita com seus aliados e várias apostas neles. Nobara poderia nem ter acordado, então a ressonância que ela usa no dedo de Sukuna foi talvez a maior aposta. Maki e Yuta tiveram que se coordenar bem para que Maki estivesse lá quando Yuta derrubasse a barreira. Yuta precisava de Takaba, um feiticeiro relativamente novo e inexperiente para sobreviver contra a ameaça que era Kenjaku. E ele precisava que todos os seus aliados permanecessem vivos enquanto ele priorizava Kenjaku. Esses são todos planos que Satoru Gojo nunca teria conseguido executar, porque Gojo sempre confia em si mesmo. Se Yuta e Hakari, por exemplo, tivessem intervido na luta Gojo-Sukuna, Gojo jamais conseguiria ir com tudo, enquanto Yuta requer pessoas colaborando com ele para ir com tudo. Este é Yuta, esta é sua força. Yuta não
não é nada sem o amor. Então ele assume a forma das pessoas que ele ama e pega as coisas dessas pessoas para ganhar poder e protegê-las. Yuta copia tudo das pessoas que ama. Então é realmente uma surpresa que ele tenha se tornado um monstro como Gojo. De certa forma, Geto e Yuta eram iguais. Geto era sincero demais para alguém como ele. A realidade que o mundo dos feiticeiros lhe apresentava era cruel demais. Viver com o propósito de ser você mesmo, para esse objetivo, Geto só podia continuar a perseguir seu sonho distorcido, afogando-se na maldição que jaz na lacuna entre o ideal e a realidade. O amor é a pior maldição de todas, e Yuta se tornará o pior monstro de todos se isso significar proteger seus entes queridos. Como eu havia dito no início do vídeo, eu não acredito que a obra Jujutsu Kaisen vai acabar aí. Mas até as pessoas se acalmarem e sair mais coisas de Jujutsu, eu acredito que temos um bom tempo para discutir muita coisa. Eu realmente gosto dessa obra e acredito que tem muitos personagens que dá pra trazer uma boa discussão aqui. Obrigado por vir até aqui e espero que tenha gostado. Toma cuidado com a toxicidade em relacionamento.